Paz do Senhor a todos. Quero pedir que abra as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 3 do Evangelho de João. Que Deus abençoe todos os irmãos que se encontram presentes, aqueles que estão acompanhando pela transmissão. Que Deus abençoe todos de maneira especial. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim o texto. Capítulo 3, versículo 1 ao 3. Não é o capítulo 1, é o capítulo 3. Isto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém. Nós vamos fazer uma oração. Normalmente fazemos oração de pedidos ao final, mas o irmão William Guimarães, lá da cidade de Uruaçu, está acompanhando o culto e pediu oração para o seu filho Wilker, que está na cidade de Mineiros e vai passar por uma cirurgia daqui a pouquinho. Então nós já vamos orar agora e vamos ensejar e interceder pela família da irmã Glória, da nossa igreja, congrega aqui conosco. O pai dela partiu para a eternidade de ontem para hoje e foi sepultado hoje. Eu estive no velório mais cedo. Vamos orar para que Deus abençoe. Alguns certamente o conheceu, né? O irmão Floriano, ele congregou conosco por muito tempo, principalmente na quadra 45 e boa parte no prédio aqui ao lado. Vamos estar orando para que Deus console a família enlutada neste momento também. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus eu coloco diante da tua presença doce e gloriosa para interceder em prol do Wilker, filho do irmão William, que estará passando por um procedimento cirúrgico daqui a pouquinho na cidade de Mineiros. Quero pedir que o Senhor vá ao encontro, abençoe, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, que o Senhor use os médicos como instrumento em tuas mãos, para que tudo corra bem. Também quero interceder, ó Deus, em prol da família da irmã Glória, que está enlutada, que o Senhor abençoe aquela família, que está dando agora com o sentimento da separação, mas sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo, então dê o alento que eles necessitam, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Toma os vossos lugares, Deus abençoe grandiosamente. Meus irmãos, o texto bíblico o qual acabamos de ler é bastante conhecido dos estudantes da palavra do Senhor, é um assunto bem difundido, principalmente nos discipulados, lembrando que o culto de terça-feira ele é uma extensão do discipulado, onde nós temos a oportunidade de estarmos sendo edificados por intermédio da palavra de Deus, e principalmente quando se fala do novo nascimento, nascer de novo, é um texto de grande importância, que nós venhamos sempre que possível estar meditando na palavra de Deus, meditando de forma que possamos ter o crescimento necessário. Até porque acredito que sempre somos convidados a nascer de novo, porque vamos distanciando muitas vezes dos ensinamentos de Cristo, e o velho homem tende a ressurgir em nossa natureza pecaminosa. E com isso nós vamos distanciando dos ensinamentos rudimentares da palavra de Deus. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, ele é uma base muito grande no que tange ao discipulado, porque trata-se de um momento pelo qual um dos homens sábios de Israel chega até Jesus e faz algumas indagações e faz a pergunta sobre como ele faria para ser salvo, e Jesus diz que ele deveria nascer de novo. O diálogo prossegue no texto bíblico, onde ele não entende a expressão de Jesus, porque ele já era um homem de vida adulta, e faz a seguinte pergunta: como pode um adulto, uma pessoa já velha, nascer de novo? Aí Jesus explica para ele como deveria ser este novo nascimento, né? E muitas vezes este novo nascimento ainda é tratado de forma indiscriminada. Em muitas áreas
parece apenas direito de ser, né? O novo nascimento. E para ser salvo é preciso nascer de novo, não é apenas um direito adquirido. Não, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e agora eu nasci de novo. Isso aí é um passo, sem dúvida alguma, mas o novo nascimento ele é um processo, ou seja, nós damos aí o início ao reconhecer Jesus, conforme foi lido, né, na leitura devocional, Provérbios capítulo 3, especialmente o versículo 5 e 6, fala para que nós venhamos entregar o nosso caminho ao Senhor mediante um reconhecimento, para que Ele endireite, para que Ele conserte o nosso caminho. Então o primeiro passo de fato é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu gosto primeiro da expressão Senhor, porque Salvador, Ele é de fato direito e verdade, ou seja, ainda que alguém não queira aceitar Jesus como Salvador, ele continuará sendo Salvador, porque a Bíblia diz que Ele é Salvador de todos, não há exceção. Agora, Senhor não é de todos, é preciso reconhecê-lo como Senhor. Lembrando que a palavra Senhor, na linguagem polissêmica da Bíblia, é dono. Então, eu quero que Jesus seja meu dono, ou eu não quero que Ele seja meu dono. Uma vez que eu quero que Ele seja meu dono, eu só servo. A minha vontade é a vontade do meu dono, a vontade do meu Senhor. Então, nascer de novo tem o primeiro passo, reconhecer Jesus como seu dono, como nosso dono. E a partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso dono, é aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, somos crucificados com Cristo, e a vida que agora vivemos, não vivemos segundo a nossa natureza, mas segundo a vontade do nosso Senhor. Então é preciso nascer de novo, e como nós estamos em um processo de conversão genuína, e num processo de santificação, a palavra santificação vem do grego ágios ou agiasmo, separado e dedicado, estamos separando do sistema mundano, da maneira pela qual nós achávamos que era correta de viver, agora entendendo que não era, desconstruindo esses conceitos através dos princípios bíblicos, então nós estamos em um processo contínuo de conversão, de novo nascimento, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, e muitos como Nicodemos ainda ficam confusos nos dias de hoje com relação ao processo do novo nascimento. Então vamos refletir um pouco sobre como se dá esse processo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Irmãos, só esse texto dá para nós exaurir aqui horas argumentando sobre o procedimento do novo nascimento. A redenção, o resgate da nossa vida da perdição eterna é exatamente pelo sangue de Cristo, ou pela vida de Cristo, pelo que Cristo fez e executou na cruz do Calvário. Então é muito importante nós entendermos que o primeiro passo foi dado através do Senhor por nós, conforme diz Tiago capítulo 1, versículo 8, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então esse chegar de Deus foi através do quê? Do envio do presente da salvação, que está em Gênesis 3,15, a primeira profecia acerca do Cordeiro que estaria resgatando a humanidade foi do próprio Deus. Então é o presente da salvação, foi reiterada em Isaías capítulo 9, versículo 6, como presente da salvação, foi legitimada em João 3,16, quando prova o amor de Deus para com a nossa vida, foi ratificada novamente de uma forma muito especial em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então não há o que se falar, a salvação ela inicia exatamente com um plano que foi executado de forma completa, conforme está em João 19:30, quando Jesus fala o teostelestai, a obra está consumada, exatamente quando Jesus morre e se torna o Cristo ressurreto para o plano da salvação. E a remissão das nossas ofensas é o reconhecimento dessa morte vicária. A palavra vicária vem do latim substituta, então a morte que foi em meu e em teu lugar, porque só Ele tinha essa condição de morrer em nosso lugar e resgatar a nossa vida da perdição eterna. Então a remissão vem exatamente através do sangue de Cristo, segundo as riquezas da sua graça. Aqui
nós não conseguiríamos falar ou exaurir essa expressão, a graça, o favor imerecido de Deus, que vem associada com a misericórdia, quanto Deus não nos dá o que merecemos, e a graça é quando Ele dá o que nós não merecemos, é diferente. Olha só, a graça, favor imerecido, eu não mereço, a graça me alcançou. Misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço, que é a perdição. Então só aqui dá para a gente falar horas, mas é só pontos basilares do processo do novo nascimento, e o homem se torna agora alienado a Deus, a partir do momento que ele aceita Jesus. Essa palavra de alienar, ela é muito interessante no instituto jurídico, né, no âmbito civil, na parte de negócios, né, quando você compra um carro financiado, ainda que você dê um bom percentual, dependendo da parcela que você quer colocar no orçamento, do período que você quer financiar o carro, você aliena o carro, né, ele é alienado. Você vai alienar, o carro é seu, no sentido de posse e não de propriedade. O carro é seu, você usa ele. Se você deixar de pagar a última parcela, você resolve fazer uma conta de tudo que você pagou junto com a entrada e fala, não, eu estou pagando mais que um carro aqui, ou um carro e meio, ou um carro e 80%, eu não vou pagar essa última parcela não. Não tem problema você não pagar a última parcela, você só vai perder também a posse, porque está alienado. O carro ele é só seu no dia que você quitar. Então você vai pagar para alienar o carro, né? Alienação fiduciária, e depois vai pagar para baixar o gravame para ser seu, né? Então, para você entender aqui, se nós aceitar Jesus como Senhor de fato, direito e verdade, como dom da nossa vida, entender que estamos no processo de novo nascimento, aí é aquela frase, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que está no texto bíblico que eu acabei de citar. E que Paulo também escreve em Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora eu sou alienado, eu sou propriedade de Deus. Enquanto eu estiver reconhecendo Jesus como meu Senhor, eu sou dele, a minha vida é dele, e por conseguinte tudo que tenho e sou é obra da sua graça. Então isso seria alienação. Também acontece, talvez quem não tem a prática de comprar carro financiado ou ainda não comprou, talvez já comprou uma casa. A casa é da mesma forma, né? Só que às vezes usa, dependendo da situação, como uma hipoteca, né? Mas também é uma alienação da mesma forma. A casa só será sua na quitação, né? Então, um momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida mais não é nossa, é dele. Por esta razão nós temos que entender que será sempre a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. E se nós somos dele, entregamos a nossa vida com interesse a ele, a vontade de Deus não será pesada para nós, porque temos prazer em servir e nos entregar a ele. E o homem passa a ser então alienado de Deus. Isaías 59, 1 e 2 fala sobre isso, e fala que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Transgressões são os erros involuntários dados à nossa natureza pecaminosa, que o Salmo 51, versículo 3 fala que somos concebidos, gerados em pecado. E iniquidade é porque alimentamos a nossa natureza pecaminosa e maquinamos o mal, e às vezes maquinamos o mal querendo dar força de bem, porque na verdade às vezes nós queremos maquinar o mal dando força de bem, dizendo que é uma forma de penalizar aqueles que nos fazem mal, e na verdade não é assim que a Bíblia nos ensina. E Cristo pagou todo esse pecado, toda essa penalidade do pecado, que fala em Romanos 3, 23, né, que fala sobre o pecado, que nos distanciou de Deus. Fala da consequência do pecado também em Romanos capítulo 6, 23, onde diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Olha só, o salário, a palavra salário vem de salgar, no original hebraico, né? que tem a ver com aquela palavra que Deus disse ao homem quando este pecou, diz: do suor de teu rosto comerás. Essa palavra aí vem a palavra salário, salgar, salário, né? Então o salário do pecado, do erro, de ter errado, é a morte de forma tríplice, a morte física. Por esta razão nós temos muita dificuldade em relacionar com a morte, quando ela chega um ente querido. Hoje, conversando com a irmã Glória, de frente ao ataúde de seu pai, ela dizia: pastor, meu pai, graças a Deus, viveu um bom tempo, 85 para 86 anos incompleto, e mesmo ele ficando doente, alguns dias internado, hospitalizado,
quando a morte chega, a gente tem dificuldade de digerir, de aceitar. Exatamente por quê? Porque é uma herança que nós não queríamos receber a morte. O homem inicialmente foi feito para não morrer, segundo os registros antropológicos e teológicos. Então nós sabemos que a primeira herança ruim que recebemos foi a morte física. A segunda é a morte moral, que está cada vez pior. Quando você vê esses movimentos anarquistas aí, nas mídias hoje tem muito acesso a isso, a gente recusa entender isso, né? As pessoas hoje, até li uma frase, me chamou muita atenção, né? Dizendo que estão censurando opiniões políticas aí, mas não estão censurando imagem onde coloca a pessoa de Cristo, que é sagrada a uma boa parte do país como cristão, de forma trans e debochada nas imagens, né? Colocando um Cristo aí de forma debochada, que a gente chama de profanar o sagrado, né? Colocam aí símbolos, pessoas, né? Se colocam numa pseudo-cruz lá e debocham de Cristo como se ele fosse uma pessoa de outra orientação sexual e também com comportamentos escusos ao que a biografia de Cristo elenca sobre ele, e não são censuradas essas imagens ou tiradas do ar, né? Então a gente percebe que esta é a morte moral, onde as pessoas tratam com naturalidade esse tipo de coisa, e sem falar a degradação moral do próprio ser humano, onde colocam-se pessoas tendo atos obscenos na frente de outras pessoas, como se fossem cenas animalescas, né? Claro que nos animais é uma questão já da existência deles, das formas deles terem isso, né? Até tem algumas imagens que colocam que os pais vão levar as crianças no zoológico e de repente os animais lá não estão nem um pouco preocupados com isso e começam a ter os seus atos íntimos, né? Mas isso é da natureza deles, mas o ser humano, dentro da sociabilidade, não funciona assim, mas eles fazem isso para tentar debochar da sociedade e do segmento social que eles criticam como se fosse errado, que é aquilo que fala de coercitibilidade social, de moralidade. Então eles querem quebrar do que eles também chamam de politicamente correto. Então a gente observa que esta morte moral, ela tende a crescer de forma dantesca nos dias atuais. E por fim, tem a morte espiritual, que está crescendo muito e me preocupa muito, porque como estudante de teologia e de fenômenos também sociais, eu observo que os países, entre aspas, que são chamados de subdesenvolvidos, que no passado era chamado de países de primeiro mundo, esses países, eles chegaram aí o conhecimento, a ciência, e com isto eles acabaram ficando mais céticos, se tornaram pessoas mais incrédulas com relação à religião e à fé. E o Brasil, embora esteja equidistante no que tange a uma boa educação basilar para a sua população, está crescendo. Eu não diria vertiginosamente, mas paulatinamente, e nesse crescimento tem surgido pseudos intelectuais que têm pregado aquilo que Marx pregava, né, que a religião é o ópio do povo. Para quem não sabe essa frase de Karl Marx, ou já ouviu essa frase, a religião é o ópio do povo, o ópio era uma espécie de medicamento psicológico, para que as pessoas que tinham alguns distúrbios, algumas funções disfuncionais, elas fossem iludidas que estavam melhorando com aquilo. Então, na visão de Marx, embora alguns não gostam que leve por esse viés interpretativo, mas eu tenho coragem de falar isso, dado pelo menos algumas graduações que estudam Marx exaustivamente, dentre elas filosofia, sociologia, antropologia. Então, Marx quer dizer que a religião é uma forma de você enganar a si mesmo, tendo uma esperança que as coisas um dia vão melhorar, e na verdade, ao invés de ir para o embate. Então esse argumento, ele tem se acrescido muito nos dias atuais, inclusive está pegando até pessoas que estão dentro do bojo cristão. Existe um pensador contemporâneo, que na verdade é um historiador, que também consegue passear muito bem pela filosofia, que é o Karnal, e ele fala sobre isso, que a gente tem que respeitar a fé, porque ela coloca a vida menos dolorosa. Embora ele foi criado em um convento, estudou muito nisso, hoje se declara ateu. Exatamente por quê? Porque a intelectualidade tem hora que ela tenta brigar com a fé, e não há necessidade disso, porque na verdade a Bíblia, ela tem base para todas as demais ciências, inclusive a teologia. Ela trabalha sobre todas as ciências que você quiser de forma interdisciplinar, mas o que a gente vê é que estão tentando destruir o espiritual. Podem até tentar destruir no campo do intelecto,
do psique, do nefesh wash, mas do cardia, que é a existência, status quo, não. Por quê? Porque nós temos o sopro de Deus, conforme diz a Bíblia, e Deus soprou, vou resumir aqui de forma mais coloquial, o boneco de barro que ele fez, Deus soprou, Adaham, vem de terra vermelha, essa palavra, os primeiros homens, a história sabe disso, eles eram avermelhados, provando a existência de que Deus realmente criou o homem. Então Deus soprou nas narinas do homem, deu fôlego de vida, então nós nos tornamos um ser tricotômico, temos corpo, alma e espírito, corpo da ciência de si, da matéria, que é limitada ao tempo e ao espaço. Temos a alma, que é a sede das nossas emoções, estamos tristes, estamos alegres, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está alegre, graças a Deus por isso, porque se nós estivermos só triste ou só alegre em linha reta, temos no mínimo o distúrbio da psicopatia, então é normal a gente ter essas oscilações no que tange às emoções. E temos o espírito, este da necessidade ulterior de um ser criador, que nos faz aspirar pelo desejo transcendental. Então por esta razão, é difícil uma pessoa, em essência, ser ateu no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque para ser ateu tem que ter fé que Deus não existe. Então a fé é algo transcendental, é algo que também vai além do mundo material, é imaterial, então não há essa possibilidade. Então quando eu me declaro ateu, eu adoro o meu intelecto, é porque eu sou inteligente que eu não sirvo a Deus e não acredito nessas coisas. Então já existe aí uma coisa que foi deificada, o que é a minha inteligência. Não, eu adoro a Deus e nem a minha inteligência, porque eu não sou um cara tão inteligente, então eu adoro algum objeto, alguma coisa. Então é muito comum isso. Por quê? Porque dentro de nós tem uma essência que deseja o ser transcendental, que no caso é o Deus Criador, Deus de todas as coisas. Então essas são as mortes que foram herdadas aí através do pecado. Vamos lá, morte física, morte moral e morte espiritual. E todas elas têm uma paga, né? Que é da consequência do pecado, e nós sabemos disso aí, conforme diz a palavra. Só que a morte espiritual, ela ia ser uma morte, vamos dizer assim, só para você entender, de facilitar aqui o conhecimento, seria uma morte duplicada, porque além da morte física, que seria sofrida, você teria a morte eterna e ia continuar morrendo, que é o que Jesus fala, lançado no lago de fogo e enxofre, onde o cão não morre, há prantos e rangeiras de dente, e o fogo nunca apaga, para você entender o que eu quero dizer, seria essa morte. E Jesus então vem e rasga a cédula do pecado, a promissória do pecado, que é mais vivida aqui. Lembra que era muito comum usar promissória, ainda usa-se hoje, né? Isso aí dependendo do negócio que você fazer, quando você estuda aí o Código Civil sobre contratos, né, e meios de pagamentos, títulos de crédito, tem a nota promissória, né? Que se ela for preenchida de acordo com a sua formalidade correta, ela também se torna um título executável, um título de execução, né? Os operadores do direito sabem o que eu estou falando e alguns têm uma mínima noção, mas para ajudar ainda mais quem não tem esse conhecimento, quem comprava dos vendedores chamados ambulantes ou mascate, depende do seu lugar, eles faziam uma promissória, meio mal feita, mas era aquela promissória deles, mais funcionava na coercitividade da agiotagem do que no título judicial, né? Porque é a forma que eles preenchiam e executavam aquilo, cobrando da pessoa, que alguns chamam de letra. Então aquele título, ele foi rasgado, era uma dívida que eu e você tinha, ela se tornou impagável. Por quê? Porque para que o homem fosse justificado, existiam alguns requisitos, eles são elencados na lei, no Antigo Testamento, só que nenhum homem conseguiu, e Jesus veio e provou que era possível conseguir. Então ele rasgou a cédula do pecado, ele pagou a dívida em meu e em seu lugar. Daí surge então a oportunidade de nascermos de novo. Nós somos redimidos quando obedecemos este evangelho, que eu citei aqui outro dia, Romanos capítulo 16, eu sou apaixonado neste versículo, que diz: porque creio no poder do evangelho, pois é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. O evangelho é o que é boas notícias, boas novas, e as boas novas não é só essa aqui não, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. Tudo bem, isso aqui é uma estrutura dorsal de uma pregação evangelística soteriológica. Contudo, a boa notícia, ela é discriminada, não no sentido de preconceito, mas de descrição, escrita de forma elencada. Como eu posso ser salvo e viver uma vida que Jesus fala 100 vezes aqui, a vida eterna, refletindo como dispenseiro dos mistérios de Deus, o Cristo ressurreto.
O poder do Evangelho não é só crer em Jesus. Ou daqui a pouco estaremos aí no clima natalino falando de Jesus, né? Principalmente os cristãos. Não é apenas saber que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vai nos buscar. Não é apenas isso. Mas é viver Jesus, viver o Evangelho. Isto é o novo nascimento. E é um desafio que somos convidados todos os dias, porque como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ele não está dizendo aqui que ele quer fazer o bem como se ele fosse um politiqueiro e acha mais fácil fazer o mal. Ele está dizendo da facilidade do comportamento de transparência. Eu sempre explico isso aqui, o comportamento de transparência é aquilo que nós fazemos reiteradas vezes e é absorvido por nós, depois nós fazemos sem perceber. Aí eu uso um exemplo pífio, mas que facilita muito. Por exemplo, quando vamos aprender a dirigir, é muita informação, né? Primeiro aprender a ler o trânsito, né? Como o trânsito desenha, com faixas e placas, mão e contramão e etc. E depois na questão já mecânica do carro. Não é nem a mecânica de consertar o carro, é a mecânica de conduzir o carro. É muita informação, de virar para a direita, para a esquerda, passar a primeira, segunda, terceira, controlar a embreagem com acelerador, frear. Parece que você queria ter 3 pés para ficar um pé por conta de cada pedal daquele ali, facilitar um pouco mais a condução do veículo. E você pensa assim, é muita coisa. Aí você aprende um pouquinho, mas na hora que o instrutor começa a te ensinar lá no centro, em lugares mais movimentados, aí já vem a rótula. Aí é aquela luta, se você parar de uma vez, pode ir o carro atrás e, de forma de senso comum, quem bate no carro, na traseira do carro, sempre está errado, mas nem sempre não é assim, porque o outro pode provocar essa batida, né? Então o que acontece? Eu vou parar, não vou reduzir, como que eu reduzo? Tem que dar seta, como é que é isso? É aquela anarquia, aquela balbúrdia. Mas dito isso, depois que você aprende e pratica, você faz tudo isso com muita naturalidade e nem lembra que marcha que está passando. Você sabe que você passou para a primeira, para a segunda, para a terceira, reduziu. Você faz isso do quê? Comportamento de transparência. E ainda consegue, nesse trânsito doido aí, ainda consegue abaixar o volume do som, desligar ou ligar, ou talvez cometer algumas infrações usando o celular durante esse percurso todo. Tudo no comportamento de transparência. Por que eu estou dizendo isso? Para fazer o exemplo do que Paulo falou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal eu faço. Em pecado me concebeu minha mãe. Vamos raciocinar aqui. Se eu não mortificar a minha natureza todos os dias através do jejum, Colossenses 3,6, mortificai o vosso corpo e a vossa natureza através do quê? Do jejum. Eu vou voltar a mentir, a cobiçar, a ter pensamentos adúlteros ou fornicários. Eu vou começar a nutrir ódio, dissensão, emulação, porfias e todas as pelejas que a Bíblia fala que são obras da carne. Porque é muito comum, vem à tona, mas quando eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, se eu mentir, mesmo que seja uma mentira que eu considero mentirinha, pequenininha, eu não tenho paz, eu quero resolver esse problema, porque eu estou nascendo de novo. Se eu acho normal comprar e não pagar, eu começo a ter responsabilidade. Porque tem hora que as pessoas ficam ruins para pagar, não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela tem dó de ser honesta com o outro. Por exemplo, eu compro algo do pastor Villion, uma bicicleta, R$200, só um exemplo, não sei quanto que vale uma bicicleta, não, porque essas de pedal diz que é mais de 5 mil, faz essa bicicletinha da gente fazer compra na feira aí, uns R$200, R$300, não sei. Compra uma bicicleta dessa dele, te pago dia 20 do mês que vem. Certo? Certo. Negócio aqui, contrato de on para on. Aí eu consigo um dinheiro a semana que vem. Lá para o dia 15. Não, mas é 20 de dezembro, eu vou usar esse dinheiro aqui. Por que eu já não vou lá e pago ele? Porque eu estou com dó. Não, até o dia. Aí chega no dia 20 e não tem dinheiro de dezembro. Gastei o que eu tinha agora. E gastei mais um pouco porque eu quero comprar uns presentes de Natal, alguma coisa. Aí eu vou enrolando ele, mas ele é para o dia 24, 25, eu ganho os R$200, eu trabalho e ganho os R$200. Ah não, ele não deve estar precisando disso agora não, já passou uns dias, ele aguenta mais um pouquinho. Falta de honestidade com ele e comigo mesmo. Tem muita gente assim. E nós que somos pobres e queremos ser honestos, sabe o que a gente faz? A gente recebe o nosso salário e já distribui.
É isso, já distribui. E se você fazer isso bonitinho, você não fica rico, mas você tem um score bom e um nome bom, como diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque se você coloca o seu cartão para fechar a fatura dia 10, a sua energia você recebe no 5º dia útil do mês, não é no dia 5 não, é no 5º dia útil do mês. Aí você tira os feriados, sábado e domingo. Que é hoje, né, para quem é do meio, quem recebe não é hoje, é o dia de receber, quem recebeu é hoje, né, quem trabalha assim de salário. Aí olha só, você vai pagar a energia que vence dia 15 hoje, tudo hoje. Se o talão já chegou, tudo hoje, fica bom demais para você. Mas não, você fica com dó, compra um sanduíche, compra uma pizza, compra uma coisa com dinheiro da água, da energia, da fatura do cartão, quando chega o dia de pagar a fatura, porque não era para pagar hoje, mas é o mesmo dinheiro de hoje, porque tem gente que quer comprar muita coisa com o mesmo dinheiro. Com o mesmo aumento do salário mínimo que vai ter no ano que vem, na proposta aí de pouco mais de R$ 1.300, ou pouco menos, não sei, hoje é 1.212, vamos supor que aumenta R$ 80 no mínimo, já tem gente que com esses R$ 80 não entende que vai subir a energia, porque vai ter que subir mesmo, que vai subir outras coisinhas aí, até a mais do que isso, mas com esses mesmos R$ 80 que ele acha que sobra, e não vai sobrar, talvez nem vai dar, ele quer comprar roupa, sandália, relógio, trocar de telefone, fazer consórcio, fazer consulta, pagar academia, comprar suplemento, tudo com esses R$ 80 você vai aumentar. Com o mesmo dinheiro. Aí eu não vou nem falar mais, porque eu não vou falar aqui sobre educação financeira. Não vou nem falar isso. Mas só para você entender, que eu quero falar nessa fala é o quê? Para nós tirar esse requisito de que crente é ruim para pagar. Eu estou quase acreditando nisso na campanha do imóvel, viu? Mas amém. Mas amém. Então a gente percebe que o mal a gente faz ele com muita naturalidade, isso também é mal. Porque o irmão pode começar a ficar com raiva de mim. Tem uma frase aí que circula, vocês já devem ter visto, que antigamente eu tinha um amigo e o dinheiro. E emprestei o dinheiro para o amigo, fiquei sem o dinheiro e sem um amigo. Então tem hora que a gente tem que fazer o trade-off, uma escolha, escolher a outra. Tem hora que é bom você ficar com o dinheiro e sem um amigo, porque se ele é seu amigo pelo dinheiro, ele não é seu amigo. Se eu pedir o irmão Washington um dinheiro emprestado, porque eu sou amigo dele, ele falar que não, e eu mudar com ele e não ser amigo dele, ele não perdeu nada. Porque na verdade eu não era amigo dele, eu tratava como utilitarismo. Agora se ele falar não para mim, eu continuar entendendo que ele não tinha essa obrigação de me emprestar, continuar normal, continuar amigo, e ele continua com o dinheiro dele, da mesma forma. Então isso é muito importante. A gente tem que, o novo nascimento, ele trabalha também na questão relacional. Hoje eu cheguei aqui depois do velório, umas quase 2 horas, não recordo ao certo, e fiz algumas coisas, e fiz um trabalho, depois de terminar o estudo de ministrar hoje, fiz um trabalho do meu mestrado, estudando um pouco o Max Weber, né, que é também um pensador da sociologia, né, e ele falava exatamente sobre os relacionamentos sociais, né, sobre o trabalho. Eu escrevi aí umas 8 laudas, né, um trabalho científico, e achei interessante que dá certo com isso aqui, que a vida cristã, quando nós relacionamos com Deus, nós também relacionamos de uma forma, vou usar uma palavra mais simples, mais coloquial, decente, com o nosso semelhante, com mais empatia, com mais alteridade, com mais respeito. E isso é muito importante, porque é uma forma de nós também evidenciar o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Porque o novo nascimento é exatamente isso, é mostrar que outrora, nós quando não andávamos na luz, na palavra de Deus, nós fazíamos o mal para tirar vantagem a qualquer preço, em cima dos outros, dando uma de esperto e dizendo que o mundo é dos espertos. Mas quando nós somos honestos conosco mesmo, naturalmente seremos honestos com o nosso semelhante, e Deus há de nos honrar e de nos abençoar mediante a este comportamento que faz parte do processo daquele que é redimido pelo sangue carmesim de Cristo, pois está disposto a obedecer a sua palavra. Aquele que é nascido de novo é um herdeiro também. Romanos 8,17 fala sobre isto. O cristão nascido de novo, eles estão propícios ao pecado? Sim. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10 fala sobre isso, mas antes do versículo 7 fala o quê? Que filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado justo diante do Pai, para o quê? Nos purificar através do quê? Do sangue carmesim de Cristo. Então nós continuamos a ter uma vida de pecado, mas continuamos a ser perdoados.
Eu vou explicar isso aqui para a gente entender, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Ou seja, todos nós pecamos. Agora, há uma diferença do pecado em iniquidade, do pecado de transgressão e do pecado em comportamento de transparência. O problema é que no pecado de comportamento de transparência, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós desvencilhamos dele, mais nós despojamos, desnudamos desse pecado. Porque o Espírito Santo vai nos ensinando a ser vigilante. Ele é o Cletos, ele é o ajudador divino, é aquele que nos ajuda a reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas. Coisas que parecem pequenas. Tem hora que a gente comete pequenos pecados, mas estamos em tão comunhão com o Espírito Santo, a natureza humana vem, mas o Espírito Santo sufoca ela no mesmo instante, falando, não é sua atitude. Você chega no irmão e fala, ô irmão, sabe aquela hora? Eu exagerei, quero te pedir perdão. Mas por causa disso? Nem dei moral para isso. Não, mas é para o meu bem, porque o Espírito Santo está falando que não é para mim agir, ele está limpando a casa. É mais ou menos quando a gente vai fazer uma faxina em casa, aquela sujeira maior, é facinho, irmão, limpar essa igreja aqui, ó, os corredores é facinho, mas limpar debaixo das poltronas já é outra história. Lavar uma panela suja que a carne passou do ponto, ou que a rapa do arroz queimou, aquela primeira sujeira é fácil, mas aquelas manchinhas pretas, irmão do céu, você joga com tanto produto, ainda faz força e dá trabalho. Parece que ela insiste em ficar lá. Aí se você for ceboso, você deixa lá. Faz parte para a comida ficar mais gostosa, fica um restinho lá, né? Mas se você não for ceboso, você fica lá lutando com ela. Assim é o crente. Aqueles pecadinhos assim, não, o que tem? Não faz mal, não tem importância. Aí vem Paulo e dá um tapa na nossa cara. Em Gálatas capítulo 5. Uma vez liberto do jugo, leia-se, do pecado, não tornei-vos a meter debaixo dele. Não faz mal, não tem importância. A gente aceita Jesus, irmão, os pecadão, limpar a casa que eu falei, ou a vasilha, é facinho. Eu fumava, agora eu sei que eu não posso fumar mais. Eu bebo, não posso beber mais. Eu pulava a cerca de vez em quando, não posso pular mais. Eu mentia, não posso mais. Mas daí a pouco a mentira que é essa grandona, você acha que não pode, mas as pequenininhas dos gastos, né, que é o nome que dá, continua, mas aí quanto mais você aproxima do Espírito Santo, mais ele quer tirar de você. Aí eu trago à baila Isaías capítulo 6, e no ano que morreu o rei Uzias, eu fui ao templo, eu fui à igreja, em outras palavras, falar com Deus. Cheguei lá, eu vi uma teofania, a glória de Deus se manifestando, a presença dele. Eu que sou profeta, que profetizo de forma contundente e inquiridora, reconheci que eu também sou pecador. Quanto mais eu aproximo de Deus, eu não tenho exceções. E a palavra diz que Deus não tem nem o louco por inocente. No Instituto Penal Brasileiro, o louco é inocentado, na maioria das vezes. Ele cometeu um crime, tanto é que todo mundo está querendo ser louco na hora de ser absolvido de uma pena, né? Virou a moda agora, não, é porque ele está com problema psiquiátrico, psíquico e tal, e tem que fazer um laudo e tal, aquela coisa, né? Aí pronto. Mas em linhas gerais, ele não pode ficar preso a vida toda. Se soltar ele vai cometer crime de novo. Prende ele, não pode, porque a nossa Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, ela é garantista. Ela diz que não há pena de morte e nem prisão de caráter perpétuo. Aí tem que internar ele. Melhora também não. Aí diz os doutrinadores, né, que é remédio capaz de curar, mas não cura porque é incurável. Aí fica aí esse jogo de empurra-empurra com relação a essas pessoas, né? Realmente é uma situação difícil que não conseguiram solucionar de forma sanável, né? Então é muito importante nós observarmos na palavra de Deus que não tem como você falar assim, não, Deus vai levar isso aí de qualquer forma. Não, Isaías teve que consertar e detalhe, o que eu acho lindo é isso. O nosso passo vai voltar. Eu nem combinei, nem sabia que o evangelista Rafael ia ler Provérbios, mas o nosso passo é o que foi lido. Provérbios 3:5. Reconhece o Senhor de todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O nosso passo é esse, porque nós reconheceu, Ele conserta. Isaías chegou no templo para adorar a Deus, reconheceu, eu sou profeta, sou homem de Deus, mas eu não valho nada diante dessa glória que eu estou vendo. Eu sou pecador, ai de mim, Deus, não, eu vou te dar uma oportunidade. Os anjos estavam lá voando, sobrevoando, falaram, pega uma brasa viva do altar e purifica esse homem. O nosso passo, já citei e recito, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. O nosso
passo é o primeiro, o restante é por conta de Deus. Ele vai fazer por nós. Esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo aqui para ser herdeiro de Deus. Pecamos, falhamos, só que é o seguinte, nos deslizes, reconhecemos imediatamente, Deus nos perdoa. Enquanto estivermos nessa terra, somos suscetíveis a pecar. E não é só em atitudes físicas, não, psíquicas também. É um texto que inquieta minha alma, me causa desespero na alma quando eu leio ele. É Filipenses capítulo 4, versículo 8, não é desesperador o texto. É desesperador. Tem como, ver se os rapazes podem colocar aí Filipenses 4, 8 na tela para os irmãos lerem comigo esse texto. Se vocês estiverem acompanhando, coloca aí para nós Filipenses capítulo 4, versículo 8, para vocês verem o que eu estou dizendo aí sobre essa questão. Os irmãos estão na porta, fala para eles que talvez eles estão aí olhando só a técnica, né? Para eles colocarem aí Filipenses 4, versículo 8, para vocês verem o tanto que esse texto vai mexer no nosso ser, se nós lermos ele da forma que a Bíblia nos orienta no que tange a questão do nosso pecado. Porque nós achamos que o pecado é só bater no próximo, fazer isso e aquilo. Não, mas o pecado ele vai bem além disto. Vamos ver se eles acham lá, eu acho que eles estavam arrebatados, né? Tem hora que eles arrebatam, eu gosto de pegar de surpresa de vez em quando. Ou então só está um, né? Também tem que ser justo, né? Porque se tiver só um ou dois, aí fica mais difícil, que são muitas máquinas aí. Filipenses 4:8, fala para eles projetar, e na hora que tiver projetado, eu prossigo aí, já colocaram aí, olha só. Quanto ao mais, irmãos, olha só, tudo está numa função adverbial de totalidade, sem exceção, que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agora que aperta, se há alguma virtude, a palavra se há ali, que está com preposição conjuntiva, coloca em condicional. Condicional é o que? Condição. Tudo isso que é coisa boa antes do que ele está falando, se há, pode ser bom, mas se não tem, deixa para lá também. Alguma virtude, algum louvor nisso, pensai. Ficou difícil agora viver uma vida santa, não ficou? Porque tanta coisa boa, mas se não tiver louvor e virtude que dignifica a Deus, deixa para lá também. Está entendendo? Então esse texto, muito obrigado, pode tirar da projeção. Então, a gente observa que o texto sagrado ele é muito forte. Só que o que eu acho lindo é que ainda continua o quê? Dependendo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele já veio com uma promessa para nós muito forte, que está em João 14, 26, ele vos fará lembrar de tudo que tem visto e ouvido acerca de mim. O que é isso? Que está em João 5,39, examinais as escrituras, cuidar ter nela a vida eterna. Examinar, irmão, é algo meticuloso, detalhado, não é algo por cima não. Quando você faz na faculdade metodologia científica, você aprende sobre os tipos de leitura. Você pega um livro, olha a capa, lê o preâmbulo, o prefácio, o que você quiser, o final, do jeito que você quiser, passa as folhas, vê as figurinhas, se tiver figurinha, é uma forma de leitura, mas você depois tem que voltar a fazer outra leitura geral, depois outra leitura por parte, e depois uma leitura buscando o que nós chamamos na ciência de tese do autor, o que o autor de fato quis dizer com aquela literatura. Isso é examinar. Nós podemos ler a Bíblia de forma histórica, de forma poética, de forma literária, mas nós temos que entender o texto sagrado, o que aquilo quer dizer comigo, o que Deus quer dizer. Tem as regrinhas da hermenêutica, as básicas, quem, quando, por quê, para quem, onde, como. Pegou essas regrinhas bíblicas, você vai entender o que a palavra de Deus pode dizer a você e vai ajudá-lo grandemente no exercício da caminhada cristã e no desenvolvimento do novo nascimento. Então nós estamos num processo contínuo de novo nascimento, e quando nós cometemos algum pecado, que eu chamo de transgressão, que foi um deslize por falta de vigilância, vamos arrepender imediatamente, voltar e o Senhor vai nos perdoar, porque está no presente contínuo. O nascido de novo percebe a relação única que tem com Deus como filho. Gálatas 4, 6 e 8 fala sobre isso. E aquele que é nascido de novo é transformado. Transformado. É muito interessante o conceito, tá? Transformado. A Bíblia fala, eu vou abrir um parênteses só para você entender onde eu quero chegar. A Bíblia fala de novo céu e nova terra. Nós temos uma mania de mudar conceitos, né? Por exemplo, no Brasil, quando se fala de humildade, as pessoas se entendem de pobreza. O irmão fulano de tal é humilde, ele é pobre. Não tem nada a ver, né? Corrupção, pessoa que rouba dinheiro, não tem nada a ver.
Tem também? Tem, mas não é só isso, quer dizer. Então a gente tem que saber pegar conceitos. Novo céu e nova terra. Ah, ficou novo. Não, novo céu e nova terra vai ser outro, não é o mesmo. Transformar já é outra coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi transformado, não foi? Ele estava indo para perseguir os cristãos no caminho de Damasco, na rua chamada direita. Deus aparece para ele de forma teofânica, ele se converte. A glória foi dando que ele ficou até cego, segundo a Bíblia. Aí Deus falou para Ananias: vai lá e busca um homem na rua chamada direita por nome de Saulo, põe ele na sua casa para você cuidar dele. Ele: você está doido, Deus? Esse homem mata os cristãos, eu sozinho vou morrer, ué. Para vocês, no seu conhecimento, ele é um perseguidor da igreja. Para mim, ele é o quê? Um vaso escolhido. O que eu quero dizer com isso? O conceito de transformado. Vocês já entenderam, não já? As pessoas olhavam para ele e sabiam que ele era o Saulo de Tarso. Só que agora Paulo, o significado é o mesmo, é a característica física: pequeno, careca, monocelha, canela torta. Eram os atributos físicos de Paulo. Era o mesmo. Ananias chegou e viu ele. Agora, ele converteu, ele foi transformado. Natureza. Ele não virou outro Paulo. Chegou lá, estava alto, olhos azul, cabelo bonito, perna reta, não tinha monocelha. Não ia saber que era ele. Você já viu de vez em quando as irmãs viajam na maionese e deliram no ketchup? Elas falam assim: nossa, eu queria ser alta, dos olhos azuis, dos seios assim, do nariz assim, do cabelo assim, das pernas assim. Aí vamos supor que Deus ouvisse esse sonho utópico. Aí a irmã ficasse isso, né? Aí quando chegava no outro dia, o marido estava viajando, chegou em casa, tem uma mulher na casa dele: oi, quem é você? Eu sou fulana de tal. Não é minha esposa não. Depende do caráter dele, você vai descobrir a fidelidade dele também, né? Porque aí ela foi o quê? Mudada. Transformar é a partir de alguma coisa. É o que eu falei aqui, salvo engano, domingo passado na escola dominical, de fenômeno químico e fenômeno natural. E eu usei o exemplo: você é fenômeno natural. Pega uma folha de papel, amassa, é um papel amassado, mas é papel. Taca fogo, vira cinza. Não é mais papel, é cinza. Então as pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa. Aí aquela frase, né, tem até uns hinos aí com esses refrão: quem te viu, quem te vê. Porque não, no outro tempo, evangelista Wilker não aguentava isso não. Era homem de sangue nos olhos. Hoje ele parece puleiro de pato. O povo faz o que quer com ele. É porque ele entende que as aflições e os vitupérios desta vida produz expectação para a glória eterna. Hino 447 da harpa cristã: nasceste de novo, anda já com Deus, pertenceste ao povo que vai morar no céu. Esse é o nascimento, o novo nascimento. E nós herdamos isto, as mansões celestiais. E uma vez que nós nascemos de novo, nós abandonamos o pecado. Não temos mais prazer no pecado. E se tivermos prazer no pecado é porque estamos morrendo espiritualmente. Aí Paulo, que não deixa brecha em nada, inspirado por Deus, escreve Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, pois Cristo te esclarecerá. Ele fala sobre anatomia, constituição, essência da apostasia. E o texto é enfático: desperta tu que dorme. Tem muita gente dormindo, ainda há uma esperança. Porque para quem morreu, não é desperta, é ressuscita. Então se você está no sono, aquele sono, né, aquela fraqueza, na caminhada para o céu, o seu carro está... Quem já dirigiu aqui com sono, cansado? Irmão, parece que é o melhor sono do mundo. Uma vez eu estava vindo de uma cidade do interior, eu estava sozinho. E eu com vontade de chegar, falei: vou ter que correr. E eu não corro muito, quem anda comigo sabe, eu não sou de correr. Mas a vontade era tanto de falei: vou ter que correr, porque senão eu vou dormir na estrada. E não queria parar, porque não tinha acostamento para isso. Mas um sono, uma vontade, irmão, daquele sono, parece que é o melhor sono do mundo. É o sono mais gostoso do mundo, é aquele que você está dirigindo. Dá vontade de parar o carro no meio da rodovia mesmo. É um suicídio isso, né? E dormir ali mesmo, porque se você chegar em casa e for dormir aquele sono, ele vai embora.
Uma vez eu vim para a cidade aqui, falei, não, eu vou chegar, eu vim fazer um velório, um culto fúnebre. Eu tinha chegado na chácara, falei se alguém, falei, voltei e fui fazer o culto fúnebre. Um sono, irmão, um sono abençoado. Passei em casa, peguei a Bíblia, a roupa, fui para o velório, fiz o velório, e nesse percurso eu estava pensando assim, vou ligar para minha esposa, falei que eu não volto hoje não. Vou aproveitar e vou dormir até como se não houvesse amanhã. Sono bom desse. Fiz o velório, tal, bati um papo, voltei, falei, vou voltar hoje. As pessoas que estavam lá tinham saído para a cidade, ainda chegou depois de mim. Voltei, porque o sono foi embora. Acontece isso na nossa vida cristã. Nós estamos num caminho para o céu. E dá um sono. Eu sempre falo e vou trazer à tona de novo, o filme ou o livro do Peregrino. Nós estamos numa caminhada rumo ao céu. E o filme O Peregrino ou o livro, você já viu ele. Cada hora é uma fase. O homem está com as coisas na costa indo para um lugar, para um destino. Aí tem hora que ele está num lugar que é muito bom, só alegria. Tem hora que é só luta. Tem hora que ele está num lugar bonito, mas dá um sono. É assim, irmão, tem hora que a gente está com tanta luta que dá vontade de ficar por aqui, desistir e morrer. Tem hora que a gente está num lugar bonito, a gente nem quer saber de céu. E tem hora que a gente está num lugar que é bonito, mas dá um sono, dá uma preguiça. A gente até pega a Bíblia para ler, mas já fecha na mesma hora. Até ajoelha para orar, mas já levanta na mesma hora. São fases da nossa vida. Mas nós estamos em processo de crescimento, maturação espiritual. E nós precisamos de andar em novidade de vida, porque aquele que é nascido de novo, ele é livre. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres através do sacrifício de Cristo e conhecendo a verdade, que é o versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer não é saber, é relacionar com a verdade. Cristo é a verdade que liberta. Nós temos que ter relação com Cristo. Tem hora que eu cometo alguns pecados, e talvez um dos pecados que eu mais cometo, confesso, porque a Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, vocês me ajudem em oração, é o pecado de julgamento. Tem hora que eu olho para a cara de um crente assim, que está conversando comigo, falando que vocês crentes não oram não, sabe o que é oração? Isso aí nunca chorou na presença de Deus. Nunca nasceu de novo. Pecado, eu não posso julgar isso é subjetivo. Mas o comportamento dele não é possível que ele conhece Deus. Porque por mais ruim que a gente seja em pecado, eu vou contar uma história para vocês, um desviado, chamado filho pródigo, Lucas capítulo 15. Desviado, um infeliz. A Bíblia diz que ele começou a ter vontade, ele não comeu, mas ele desejou comer as alfarrobas, as bolotas do porco. Aí na hora que ele viu assim, eu estou com vontade de comer comida de porco, isso é um assinte para um judeu. Eu vou me rebaixar um porco. Ele desviado, ele lembrou, não, eu conheço o caminho. Meu pai não é obrigado a me aceitar como filho não, mas tem uma coisa. Os seus jornaleiros, quem é do campo sabe, jornaleiro que trabalha por jornada. Quando está na jornada desse trabalho, tem um salário deles. Quando não está na época desse trabalho, está lá assim mesmo. Mas eles têm uma comida para comer. Aí diz o texto sagrado que ele se indignou. Essa foi a melhor queda. Caiu-se em si e indignou. Tem hora que a gente tem que levar uns tapas na orelha para ver se desperta. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele foi ter com o pai dele. Por que eu estou falando isso? Para dizer o seguinte, não estou justificando o meu pecado de julgar as pessoas não. Mas é para dizer, será que essa pessoa nasceu de novo um dia? Porque por mais que o crente está fraco, está ruim, quando a peteca cai, a vaca vai ao brejo, ele lembra assim, olha, quando eu tinha intimidade com Jesus, eu li a Bíblia, ele falava comigo. Naquele dia, como diz o salmista, que cordéis de mortes me cercaram, eu clamei o Senhor e Ele se inclinou para mim. Então o crente, quando ele está numa vida ruim, mesmo que ele seja fraco espiritualmente, ele sabe aonde ele vai buscar comida. Ele chega diante de Deus e fala, Deus, eu sou um resto do barro que sobrou. Eu sou pecador, tenho sido falho, miserável, mas eu quero aqui pedir ao Senhor que me perdoe. Asperge sobre mim o seu sangue carmesim. Eu quero que o Senhor fale comigo por intermédio da Tua palavra. Eu vou ler a Tua palavra, que ela é tesouro inesgotável. Pai, eu não sou digno de falar com o Senhor, mas eu estou dobrando o joelho aqui diante do Senhor. E vou começar com a oração modelo, perdoa os meus pecados. Seja feita a Tua vontade.
Mas para que a tua vontade seja feita, trabalhe aqui para que eu entenda que ela é a tua vontade. A gente vai falar com Deus. Mas hoje, os crentes eles aprenderam muito com essas ações afirmativas, como diz o mundo do direito. Renda cidadã, Bolsa Família, Auxílio Brasil, auxílio emergencial, OVG e não sei mais o quê. A gente acostumou tanto a pedir as coisas que a gente não aprendeu a buscar as coisas. Tudo bem, pode, a Bíblia diz comunicar e constante as vossas necessidades, um vamos orar pelo outro, intercessão é fundamental na caminhada cristã, mas ela não substitui a primeira responsabilidade. Você já pensou, eu vou chamar a irmã Rosilda, me permita, para ajudar a lavar a minha casa. Irmão, minha casa está uma bagunça, meio grande, e está difícil lavar essa casa, você vai lá me ajudar? Ela, vou. Favor, não estou pedindo para pagar não, vou lá te ajudar. Aí ela vai me ajudar, ela chega lá, vai me ajudar, ela começa a pegar as coisas, eu sento no sofá, vou ficar lá no Instagram, ela vai me ajudar, eu estou lá. Irmã, ela vai ficar indignada na hora que ela vê. Se ela estiver sendo paga é uma coisa, mas se ela estiver indo ajudar, ela, não, eu vou embora. Nem ele está interessado em arrumar isso aqui. Tem hora que a pessoa que é com o intercessor esteja mais interessado na bênção dele do que ele. Eu posso orar para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus curar a sua enfermidade, Deus salvar seu filho, fazer isso e aquilo. Posso ajudar, é a minha obrigação, inclusive biblicamente, e sua, um para com os outros. Mas aquele que carece daquela bênção, é dever primordial, irmão. Ele tem que pegar a parte mais pesada. Aí ele não entende. Ele chega com os problemas, com as dificuldades, parece que não nasceu de novo. Epa, essa situação é uma adversidade. A adversidade é uma oportunidade. É hora de eu ir falar com Deus. É hora de eu experimentar a doce dor, a agridoce dor de Lamentações 3:29. Põe a boca no pó, que talvez assim ainda haja esperança. Aí você pode ter certeza que Lamentações 3:22 vai vir à tona. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Nós temos tido a oportunidade de nascer dia após dia na presença de Deus, mas estamos esquivando delas. Quando fazemos um compromisso total para com Deus, então somos livres do pecado, da escravidão, e relacionamos com este Deus. O problema é que tem muita gente que não relaciona com Deus. Hoje tem muitos cristãos que não vivem a cristandade, são cristãos por cultura, por simpatia, mas não conseguem relacionar com Cristo. Irmãos, é inconcebível um crente ter algum tempo de fé e nunca ter lido um texto da Bíblia e chorado. Não dá. Eu estou sendo bonzinho, porque a gente já começa lá com Gênesis, na história de José, entre outras. Irmãos, é impossível não ler aquele texto e não chorar. A história de José talvez seja uma das mais prolixas em fechamento bíblico, mas é a única que a gente fala assim, eu não vou parar de ler enquanto eu não concluir essa história aqui que está me chamando a atenção, é muito boa. Mas a gente se pega chorando de ver aquele processo que Deus permitiu que acontecesse na vida de José. E tem hora que a gente se projeta no José, e isso é bíblico, é bom, porque isso aquilata a nossa fé, a nossa esperança, e o entendimento que centrar no trono não existe epígrafe, ou seja, pular. Tem caminho, tem pedras, tem espinhos, tem abandonos, tem desprezos, tem incompreensões. Em 2006 eu escrevi uma frase: todo campeão traz consigo a marca da luta que o levou à vitória. Não tem campeão sem cicatriz, sem marcas, sem choros, sem sofrimentos, sem quase desistências. Só para mim ter uma noção, vou falar uma coisa muito comum. Quantos aqui são graduados, formados em alguma coisa? Levanta a mão, quantos? Olha o tanto. Agora desse tanto que tem noção aí, quantos de vocês durante o percurso, pelo menos uma vez, durante essa faculdade que vocês faziam, pensou em desistir? Pelo menos uma vez. Está vendo? E não desistiram. Mas tem essa marca. E essa marca foi por quê? Porque foi difícil. Financeiro, incompreensão, sentimento de incompetência, que dá sentimento de incompetência. Você sempre esbarra na grade em uma matéria que você já é formado nela, burrologia. Você olha para ela e fala, eu sou um burro. Ela não entra na cabeça.
É um trem fora do sério. Não sabe se é o estresse, se é a cobrança, o que é. Mas faz parte da vida. Então na nossa caminhada tem isso, tem cicatrizes. Só que aquele que é nascido de novo receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:20 fala sobre isso. Aquele que é fiel até o fim receberá a coroa da vida. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para sermos perdoados, purificados, aceitos, libertos do pecado e continuar nascendo todos os dias. E nesse novo nascimento nós vamos melhorar como pessoa, como esposo e esposa, como funcionário e patrão, como cidadão, porque nós seremos como Ele é. Que nós possamos buscar ardentemente o desejo de servir a Deus e de crescer, de relacionar com Deus. Indo para o fechamento, trago à tona o texto do salmista 42. Assim como o servo, assim como a corça, brama, anseia, suspira pela água, por ti suspira minha alma. Historicamente o texto quer dizer que a corça, que é um animal fétido, está sendo perseguido pelo seu predador, deseja muito encontrar um riacho, porque ao passar pelo riacho, a caatinga dele ficará no riacho, ele segue viagem e o predador vai ficar esperando ele sair, ele já foi faz tempo. A interpretação da história é o que? A água, diante da adversidade da corça, é a vida dela, é o instinto de sobrevivência. Então o texto sagrado está dizendo assim, como a corça deseja sobreviver pela água, deseja, busca a água até encontrar e despistar o seu predador. Que coisa linda, irmão, glória a Deus. A minha alma anseia por ti. Eu vou te buscar porque o Senhor vai me dar vida. O meu predador é a fome, é a enfermidade, é a dificuldade, as incompreensões, mas em ti eu encontro refúgio para a minha vida e anelo